Olá, pessoal. Estamos aqui para dar início a mais um projeto e esse projeto, como eu já havia conversado com você, se chama Eu Educo Sexualmente. E você? A convidada de hoje é a professora doutora Gabriela de Carvalho. Vamos ver se ela entra. Esperando a professora doutora. Ainda não. Ela está com dificuldade de entrar. Que ela já... Ah, conseguiu, ok? Ótimo. Guardando. Olá, Luísa. Vamos ver a professora Gabriela chegando. Olá, Oi, tudo tudo bem? bem? Chamar de Graças. Que prazer estar compartilhando esses momentos tão bonitos que você está proporcionando para a comunidade catarinense, para a comunidade brasileira, falando de um tema tão instigante que é a educação sexual, assunto tão importante para todos nós que somos seres divinamente sexuados. Oh, Gabriela, seja muito bem-vinda, querida. Quero dizer assim que esse projeto, tantos outros que a gente já esteve juntas, né? Mas esse projeto Eu Educo Sexualmente Você e tê-la aqui para abertura desse projeto é uma honra, né? Contar com a tua amizade, com as tuas pesquisas, com as nossas discussões. Então, a proposta desse projeto é que os convidados falem um pouquinho, né, da sua experiência enquanto educador sexual, sendo que todos nós somos, né, educadores sexuais, mas muitas vezes ou não nos damos conta e também não temos aquela intencionalidade nas nossas ações. O quanto isso é importante, o quanto que nós estamos vendo, inclusive com o caso da menina, né, de 10 anos, que fez o seu aborto essa semana em virtude de um estupro, né? Então é chocante as barbaridades que a gente tem visto. Então, fica contigo aí para falar um pouquinho da tua trajetória, é uma live muito rapidinha, né? Ou Grazi, nós, né, educadores sexuais, como nós nos rotulamos, estamos nessa militância por um trabalho que inclua toda a sociedade, no que nós chamamos numa perspectiva emancipatória, né, que Exatamente. leva o conhecimento científico sobre as mais diferentes manifestações da sexualidade. Nós estamos nessa batalha há mais de 20 anos, há 25 anos. Tanto em atividades desenvolvidas de maneira intencional, programada, na formação de professores, nos espaços de aprendizagem formais, como são as escolas, nas nossas ações de ensino, de pesquisa e extensão, sempre levando o conhecimento da ciência para que os nossos alunos, as nossas alunas, os nossos colegas de trabalho, os nossos gestores possam lidar com as manifestações, as mais diversas manifestações sexuais, de uma forma que eu gosto muito da palavra com empatia, tá? E o que nós vimos nesse momento que você levantou essa questão da criança de 10 anos que sofreu um violento estupro do tio, o que nós vimos que a sociedade, principalmente aquela sociedade hipócrita que eu digo, porque essa sociedade que se manifestou acusando a criança de assassina, faltou a empatia, faltou se colocar no lugar daquela criança, faltou se colocar no lugar dos pais daquela criança, da vivência daquela criança. Então, eu estava ouvindo uma live de... Porque a manifestação ali foi de pessoas que se dizem cristãs, né? Mas eu Uhum. assisti uma live liderada pelo Eduardo Moreira, chamou religiosos. Mas nós temos religiosos progressistas que compartilham com as nossas ideias. Nessa live Uhum. estava o Leonardo Boff, estava um pastor Uhum. evangélico e um frei, não sei, não lembro o nome. Todos Uhum. eles completamente estupefactos com essa atitude, essa manifestação Sim. contra a vítima, não é? Uhum. Contra a vítima. Quatro. Daí, Grazi, eu posso até passar para ti agora, para como que a gente trabalha para que essa criança de 10 anos, quando deparar com essa situação, possam ter uma reação. Você quer comentar um pouquinho para a gente trocar as nossas experiências? Sim.
Gabi, como tu bem colocaste, eu gosto sempre de recordar que nós não podemos generalizar nada, não é? Nós Sim, partimos de um grupo, né, contrário à questão do aborto dessa criança, né, um grupo religioso, como foi colocado, mas dentro dessa religião, como foi citado, evangélicos e católicos, há os evangélicos e católicos e outras religiões que são a favor, sim, até porque a nossa legislação é muito clara, né? Então, assim, o quanto que a gente tem que pensar na situação da criança de uma forma geral. E aí, como esse assunto tem sido muito discutido, eu ainda há pouco cheguei a passar mal quando eu soube que esse tio, né, esse violentador dessa criança de 10 anos, fez um vídeo, não sei se tu chegaste a ver, dizendo que a criança também deve ter sido abusada por um outro tio e pelo próprio avô. Eu fico perplexa de saber, assim, que barbaridade uma criança, né, que tem o pai preso, que tem toda uma desestrutura familiar, o quanto que ela precisa de nós, da sociedade, né, o quanto que nós devemos isso a essas crianças e o que que nós podemos fazer, né, Gabriel? Porque, assim, ó, esse caso, ele se tornou público nacional e internacionalmente. Porém, esses dados já são alarmantes há muito tempo. Eu tenho aqui, ó, 4 meninas por hora são estupradas no Brasil com idades até 13 anos. Isso é por hora. 6 abortos por dia em meninas estupradas de 10 a 14 anos. Uma média, nós temos hoje, de 26 mil partos anuais no Brasil de crianças de 10 a 14 anos. Então, assim, isso já acontece. E aí vem o nosso trabalho, né, Gabi? Aí vem o nosso como você trabalho para falou ver que assim, nós como nos... é que nós podemos, né, ajudar. Sim, com certeza. Esse foi um fato notório. Esse Sim. fato acontece diariamente. Né? Veio a público por um acaso que veio a público, por denúncia. Não sei te dizer de que forma veio a público. Não estou a par. Você sabe como é que veio a público? Por que ele foi publicizado? Você tem essa informação? Não, não sei. Sei que ela precisou, né? Foi para o hospital com dores abdominais, né? Mas eu não sei como que se tornou público. Eu sinceramente, não sei, assim, não sei te dizer. Mas de qualquer forma, né? Eu acho que o importante aqui, Gabriela, é que diante de todo o nosso trabalho, como tu bem colocaste ali, mais de 20 anos de trabalho, uma abordagem de uma educação sexual, é que nós temos que pensar daqui para frente. Ainda há pouco coloquei uma musiquinha que eu não decorei ainda no meu stories no Instagram, que vai dizer que as partes, né, passa uma moça cantando as partes do corpo, né, tem todas as partes do corpo, cabeça, dá uma musiquinha. E tem as partes íntimas também, quem pode tocar, quem não pode, e se alguém tocar, quem deve pesquisar. Então, assim, vamos começar já com as nossas crianças, né? Vamos começar já. Nós precisamos disso, não é mesmo? Eu vi. Então, dentro dessa nossa militância, nós trabalhamos com a educação sexual e infância, tá? Muitas vezes de forma lúdica, quase sempre. Eu estou Sim, desenvolvendo um curso na área de extensão, que é literatura infanto-juvenil, gênero, fantástico. sexualidade na infância, diálogos pertinentes. E um dos tópicos, nós trabalhamos a prevenção da violência. Desde a mais Sim, tenra infância, educadores, pais ou responsáveis têm que preparar a criança para se defender. Nós sim, temos na literatura, nós temos vídeos, nós temos músicas, como você mesmo falou, que uhum, publicou ali, que uhum, mostre para aquela criança que as suas partes íntimas não podem ser sim, tocadas por qualquer um. Pode ir uhum, quando ela for ao médico, que os toques... Tem aquele uhum, livro da Carolina Arcari que se chama Pipo Fifi, que ele é sim, muito bom para se trabalhar a questão da prevenção. Com a sim, orientação de um adulto, você pode desenvolver um trabalho, usando estratégias diferenciadas, desde os 2 anos, até desde que a criança comece a compreender, até o adolescente, a pré-adolescente, dá para trabalhar essa sim. literatura, entendeu? Então, a Desde, criança que ela está... a criança que recebe uma informação, um diálogo amoroso, sem recriminação,
ela está aberta ao diálogo e ela vai contar, Grazi. Eu sei de fatos vivenciados de pessoas muito próximas, que a Sim. mãe disse que desde cedo preparou, se tome cuidado, às vezes é pessoa da família. Essa criança foi contar para a mãe que o avô estava convidando e dando dinheiro para que ela tocasse nele e ele tocasse nela. Você vê da importância de você dialogar com seu filho de uma maneira tranquila, que ele possa compreender e A não... maior parte, né, Gabi, a maior parte são pessoas muito próximas, né? Esses abusadores são muito próximos da família. Então, como que nós vamos, né, alertar? Nós precisamos. Eu diria, assim, que desde quando a criança nasce, nós já temos que estar conversando com ela. E trabalhar, por exemplo, o nome correto né, do órgão sexual, né, a forma como lidar, a importância do diálogo, ao dar o banho no seu bebê, na sua criança, conversar sobre as partes do corpo, quem pode tocar, quem não pode tocar, né? O que fazer na hora que precisa. Então, se nós precisamos ir trabalhando isso. O que nós temos hoje é gerações, não é? Que trabalham ou não trabalham a questão da sexualidade, ou trabalham de uma forma muito carregada de mitos, tabus, preconceitos, e assim vai, de uma forma pecaminosa, que não se sentem à vontade para abordar isso com as suas crianças. Só que assim, nós, enquanto adultos, né, educadores sexuais, família e a escola, ela precisa proteger essa criança. Sim, eu Ela acho precisa a fazer alguma escola... coisa. A Isaura Guimarães, uma grande educadora desde a década de 70, que ela milita nessa área, Sim, ela diz que a primeira educadora sexual é a família. Mas como sim. você mesma colocou aí, a família, porque está envolvida por princípios religiosos, por certos tabus, preconceitos, às vezes tem dificuldade. Daí nós, Uhum. educadores, que temos acho que obrigação de montar projetos que tragamos a família para o nosso espaço e dialoguemos com a família sobre as nossas propostas. Eu mesma Sim. tenho essa experiência no meu trabalho de mestrado, na minha pesquisa, em que uma mãe dizia que a filha não ia participar de algumas oficinas porque sexualidade era coisa de família e da igreja. Eu disse, tudo bem, mãe, Uhum. você está com todo o direito, porque nós temos que respeitar os princípios e os valores Sim. das famílias, tá? E eu convidei essa mãe para vir participar. Gente, ela ficou tão encantada com o tipo de trabalho que a imagem que se tem que educar sexualmente é incitar para iniciar precocemente, que é ensinar como transar e não trabalhar toda uma questão muito ampla, que são valores, Sim. afetos, relacionamentos, prevenção, é de uma amplitude enorme. Essa mãe gostou tanto que ela autorizou a filha e foi uma das alunas que mais enriqueceu a minha dissertação de mestrado, sabe, Grazi? Eu acho que nós temos obrigação na escola, sabe? Tem uma lei Sim. maior, que é a Sim. lei, a Constituição, que nos Sim. respalda de fazer esse trabalho. Sim. É exatamente isso. E o trabalho da educação sexual, né, desde a primeira infância, desde a infância, então, o que que ele vai nos permitir? Além do diálogo, né, que a gente possa trabalhar as questões de equidade de gênero, né, as questões entre meninos e meninas, o respeito nas relações, né, a questão do machismo, que vem muito pregnado, né, já está muito enraizado nas famílias. Então, como é que a gente pode trabalhar isso? Né? Quem são esses abusadores? Né? De que forma que eles chegam a tal ponto, né, de violentar uma pessoa da família? Então, assim, nós precisamos repensar as nossas práticas enquanto educadores, né, enquanto família, e aqueles que não se sentem à vontade, Gabriela, eles precisam buscar uma ajuda e eles precisam proteger as suas crianças e seus adolescentes. Nós estamos vendo agora casos reais, né, um caso real que nos trouxe novamente a essa discussão, né, só que os dados são alarmantes, como eu coloquei ainda há pouco, né, 4 meninas de até 13 anos são estupradas por hora no Brasil, 26 mil partos, então, assim, anuais. É uma coisa surreal, então a gente precisa modificar isso.
E a educação sexual, eu entendo, né? Nós fazemos, eu e a Gabriela, para quem não sabe, nós somos do mesmo grupo de pesquisa, somos do laboratório, né? De educação sexual da Universidade do Estado de Santa Catarina, aqui no sul do Brasil. Eu acho que é isso, né? A Graziela, proposta. eu vou reforçar isso, que todos Ah, lembrem que normalmente, quase sempre, violentadores estão muito próximos da criança. sim. Dentro do contexto familiar, na vizinhança, amigos, e que pais fiquem de olho. Tem um fato também que bem significativo, eu gosto muito de contar as experiências vividas, sabe? Nós estávamos num trabalho numa escola aqui de Florianópolis, tá falando sobre trabalhando com Pipo e Fifi, o toque do sim, o toque do não, as diversas nomenclaturas que são dadas à vulva e ao pênis, as crianças interagindo muito bem. Depois, com os adolescentes, nós passamos um filme que era a história de um avô que violentava a neta. Grazi, 2 crianças, tá? De 13, no final, uma chegou comigo, professora, posso falar? A senhora pode. Eu ainda posso fazer a denúncia no telefone que comigo aconteceu, que eu vim morar para cá, vim com um tio meu, e o tio fez tudo isso que esse avô fazia. Eu fui contar para minha mãe, ela disse, isso está com a imaginação, deixa isso para lá, sabe? E isso também acontece, a falta de consciência dos pais de denunciarem. Outra coisa, a gente fala em meninas, mas meninos também são violentados, tá? Então, o índice é maior. É muito menor, né, Gabriela? Esses dados são muito menores, mas a gente não pode esquecer que os meninos também são violentados e por vergonha, né? Pelo padrão construído que menino não chora, menino não é sensível, menino, né, aguenta tudo. Esses meninos, homens, né, futuros, né? Eles não denunciam, eles se sentem envergonhados, né, introspectivos, e aí sofrem com isso calado. Gabriela, uma mensagem final para a gente finalizar, para quem está nos ouvindo, né? Aborto. Como nós falamos de questão de aborto, a defesa dessa criança é que ela está respaldada pela lei. É por isso que nós estamos defendendo. Ela está respaldada pela lei. Que se eu for falar, eu sou uma pessoa de formação católica. Se eu for falar aborto, eu digo, eu faria o aborto para mim. Para mim, eu prefiro me trabalhar na prevenção. Mas há casos de abortos e casos, né, que nós temos que dialogar. E numa outra hora a gente conversa só sobre esse assunto, Grazi, que tem muita coisa para falar sobre isso, que é necessário, sabe, a falar sobre o aborto. Tá certo? Que bom, e parabéns por essa iniciativa. Espero que compartilhe contigo toda essa turma que está militando há muitos anos com o trabalho de educação sexual, que não é pequena, sabe? É grande, mas é um trabalho, assim, exaustivo, porque nós temos muito o contrário, impondo certas normas que não são respaldadas, que eu digo, pela Constituição. E vamos tocar o nosso trabalho adiante. Parabéns, Grazi. Obrigada, Gabriela, pela participação. Para quem está nos ouvindo, essa é uma live que faz parte de um novo projeto que se chama Eu Educo Sexualmente e Você, que contará com a participação de diversos profissionais, alunos, ex-alunos, né, que trabalham com a temática da sexualidade ou que têm um olhar sobre essa temática tão instigante. Quem esteve conosco hoje foi a doutora Gabriela de Carvalho, pedagoga, formada em letras, né, Gabriela? E doutora eu não sou pedagoga, em educação. Eu digo que eu não sou pedagoga porque eu não fiz pedagogia. Mas eu acompanhei turmas da primeira à última fase e eu me considero pedagoga. Aliás, uma profissão para mim que acho que todo o professor, todo aquele que está na sala de aula devia fazer o curso de pedagogia, porque abre teus horizontes e faz com que você conheça o teu educando, como disse Paulo Freire, de um modo tridimensional, eu digo. A pedagogia, e parabéns aos pedagogos e os psicopedagogos nessa tarefa de educar. Sou eu, né? Mas eu agradeço muito, Gabriela, muito obrigada pela participação, por dar abertura, né? Por acreditar nesse projeto juntamente comigo e com tantos outros convidados que virão aí pela frente. A proposta dessa live é sem data, sem horário marcado,
e numa proposta de 10, 15, no máximo 20 minutos. Eu e a Gabriela agora teremos, inclusive, uma banca. Né, Gabriela? Então, muito obrigada mais uma vez. E vamos lá para a nossa banca que está quase na hora. Um beijo, querida. Muito obrigada. E a banca vai falar sobre de mulheres na ciência. Exatamente. Equidade de gênero. E nós vamos lá. Tá. Um beijo, Gabriela. Beijo. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Tchau.